Boa tarde, igreja. Bem-vindos a mais um dia de culto. Que possamos, durante esse tempo de louvor, adorar de coração, adorar de alma ao único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e poder. Esse é o nosso Rei eterno e imortal, que Ele é invisível, mas é real em nossas vidas, e que tem agido, que tem transformado e tem nos dado esperança todos os dias, mesmo hoje, em meio a todo esse caos, pandemia, as coisas têm voltado ao normal para algumas pessoas, mas que é um ano que vivemos uma mudança, mas que o Deus, Ele é o único Deus, é o verdadeiro, que não muda, e que então nós possamos realmente declarar e adorar a esse Deus, que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós temos a nossa esperança depositada nele. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que realmente o Senhor representa para cada um de nós. Que o Senhor é único, que o Senhor é realmente soberano sobre tudo. Que possamos entregar verdadeiros louvores e que o Senhor esteja recebendo cada louvor e adoração que formos declarar durante esse momento, Senhor, onde quer que cada um de nós estejamos, que realmente possamos adorá-lo, Deus, de coração. Que você esteja recebendo cada louvor e adoração, Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Vamos declarar a Ele que é o único e digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos declarar. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós possamos louvar e adorar e exaltar a esse Deus que é único, digno de receber toda a honra e toda a glória. Que possamos declarar isso nesse momento. Conquistaste na cruz, a tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder, ver o fruto do teu penoso trabalho.
sonhos. É tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, oh Senhor, alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras e tuas promessas pra mim, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. Deus fiel, Deus fiel. Esse é o nosso Deus, é um Deus fiel, né? É um Deus que nós podemos sonhar os sonhos dele e é por tudo isso que nesse final de semana passado os jovens puderam planejar um acampamento virtual, né? Foi uma expectativa para todos de como seria esse acampamento virtual, né? Assim, esse contato físico, pessoas próximas fisicamente. Então foi um desafio para todos e eu tive o privilégio de participar desse acampamento e realmente superou muito as minhas expectativas. Deus usou cada momento ali, mesmo distantes fisicamente, nós pudemos juntos nos ajudar, nós pudemos juntos ouvir a palavra de Deus, juntos participar do louvor, e foram momentos muito bons, né? Isso tudo só foi possível devido à fidelidade, devido ao que Deus é, né? E que realmente juntos, como igreja, junto como irmãos e famílias de Cristo, que possamos viver crendo nisso, viver se preocupando um com os outros, né? E relembrando sempre desse amor de Deus, essa fidelidade de Deus,
que Ele seja exaltado, que Ele é único, né? Tudo que isso que nós declaramos aqui, que isso seja verdade em nossas vidas e que isso realmente transborde entre nós, né, irmãos em Cristo, todo esse amor, né? Então, que realmente isso tudo seja realmente algo, um desafio, né, para cada um de nós, que possamos juntos continuar louvando e adorando a esse Deus. E é graças ao nosso Deus que mesmo de uma forma virtual, né, nós podemos hoje juntos louvar e adorar a esse Deus. Sejamos gratos e que juntos realmente possamos buscar esse Jesus, esse amor de Jesus, e que isso seja realmente nossa prioridade. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito
Amém. Que realmente possamos viver juntos, né, como uma família de Cristo. Vamos terminar esse tempo de louvor e adoração então com uma oração? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração que nós tivemos, onde nós pudemos declarar o que o Senhor é único, que pudemos exaltar o Teu nome, que pudemos declarar que o quanto o Senhor é fiel e a importância, Senhor, de estarmos juntos como irmãos, como corpo, como família em Cristo, Senhor, e como realmente juntos podemos caminhar e juntos podemos fazer a diferença, né? Sendo fortalecidos por Ti, Deus. Que nós possamos manter esse compromisso contigo e que juntos realmente possamos fazer a diferença nesse mundo, Deus. E que agora, através da Tua palavra, Senhor, possamos aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais de Ti, que possamos viver, Senhor, juntos e crescendo contigo, Senhor. Que oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Olá a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez nesse domingo para estar compartilhando um pouco a respeito da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós irmos para o texto de hoje, que nós possamos ter uma palavrinha, um momento de oração, para que o Senhor venha abençoar a sua palavra e a ministração nesse dia. Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos, o Senhor sempre tem nos dado a graça e a tua proteção. Peço que o Senhor esteja ainda guardando todos nós, livrando de todo o mal, e que possamos, sim, Senhor, fazer a tua vontade e aprender também mais da tua palavra nesse dia. Eu peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo esse culto agora, e que o Senhor possa também se revelar a eles através dessa palavra. Eu peço a tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nesses últimos dias nós temos trabalhado um pouco, né, uma série aí dos profetas do Antigo Testamento, principalmente aqueles profetas chamados profetas menores, né, os profetas que têm os livros um pouco menores sem comparado, né, com outros como Isaías, como Ezequiel, como o próprio Jeremias. Então, os profetas menores, nós já falamos um pouco sobre Oséias, falamos um pouco sobre Miqueias, né? E hoje nós vamos estar trazendo um outro profeta do Antigo Testamento que viveu aí por volta de 600 antes de Cristo, né? Que é o profeta Abacuque. Então, o tema de hoje é o livro do profeta Abacuque. E especificamente nós vamos falar sobre isso é injusto. Não sei se você já viveu alguma situação em que você se sentiu injustiçado na vida. Você fez uma coisa, né, com a melhor intenção, com uma boa intenção, mas as pessoas muitas vezes não reconhecem ou não reconheceram essa sua boa intenção. Talvez você já tenha até mesmo sido ferido por causa de determinadas palavras que são ditas contra você. Talvez pessoas fizeram coisas no seu trabalho, na escola, na universidade, em algum lugar que você esteve, ou até mesmo dentro da sua família. E você olha para aquilo, você olha para a situação e você diz assim, ó, isso não é justo, isso não é justo. Por que eu me sacrifiquei tanto? Por que eu fiz tudo isso para que as pessoas não reconhecessem o meu esforço ou não reconhecessem aquilo que eu estou fazendo por elas? E uma das questões muito importantes na vida de todos nós é essa questão de justiça. Quando você se sente injustiçado, né,
é uma sensação terrível, porque você, muitas das vezes, tentou fazer o seu melhor. Você fez muito além do que você imaginava que você poderia fazer. Mas, de repente, houve uma injustiça. De repente, as pessoas não reconheceram. Ou então, outras situações que você pode ver a injustiça acontecendo, né, contra uma outra pessoa. Né? Alguém que está sendo roubado, alguém que está sendo enganado, alguém que está tentando ludibriar outras pessoas, e você sente que aquilo é injusto. Né? Geralmente, pessoa que tem mais poder ou que tenha mais riquezas, tentando manipular a situação para obter algum tipo de vantagem. Então, a injustiça e justiça é uma das coisas que todo ser humano preza, na verdade. Né? Todo ser humano ele tem esse senso de justiça dentro de si. E o que nós vamos falar hoje é um pouco sobre esse homem chamado Abacuque, que teve alguns sensos, umas ideias de justiça, e ele foi fazer o quê? Foi conversar com Deus a respeito da injustiça. E no meio de tantas coisas que nós vamos ver nesse livro, eu quero começar com um lado positivo. Já no final do livro, né, no capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Então, quando você lê essas palavras, parece que ele estava sendo bem otimista, estava alegre, estava cantando, né, com grande alegria. E só que a questão toda é que esses versículos, essas palavras do profeta estão justamente na parte final do livro. No capítulo 3, que é o último capítulo. Tá? Então, se nós olharmos os dois primeiros capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 1, você verá um Abacuque um pouco diferente. A entonação dele vai ser diferente, as palavras dele vão ser um pouco diferentes dessas aqui do capítulo 3. Agora, o que nós conhecemos sobre o profeta Abacuque? Abacuque, como eu disse já para vocês, ele viveu aí por volta do 7º século antes de Cristo. Tá? Ele era contemporâneo, por exemplo, de grandes homens como Daniel, como Jeremias, como o próprio Ezequiel. E esse Abacuque, apesar de nós não termos uma data para o livro dele, você pode olhar na sua Bíblia, você não vai encontrar ali quando que as coisas aconteceram, né? Mas uma coisa interessante é que esse homem, ele tem um senso muito forte de justiça e injustiça. Nós não conhecemos praticamente nada sobre a vida dele, não sabemos onde que ele viveu, como que ele viveu, se ele era uma pessoa rica, se ele era uma pessoa pobre, ou se ele era casado, se ele não era casado. Tudo que nós sabemos é praticamente o que você tem aí no livro e, convenhamos, não é algo que traz muito esclarecimento para aqueles que estudam o livro. Então, o profeta Abacuque é pouco conhecido. Mas uma coisa que é interessante, ele tem semelhanças na sua personalidade, na sua forma como ele age com Deus, semelhanças com Jó e Jeremias. O que tem a ver Jó e Jeremias com esse profeta Abacuque? Veja só, talvez vocês conheçam a história do Jó, aquele que era o justo, chamado o Justo, né? E tem todo um livro só para descrever a situação com ele. E Jó, ele passou por grande aflição porque ele era um homem justo, ele fazia as coisas certas, ele buscava a Deus, mas ele perdeu tudo, ele perdeu suas fazendas, perdeu gado, perdeu seus filhos que morreram, e ele ficou doente, perdeu a saúde, passou por várias provações. Aquela famosa frase, né, paciência de Jó, vem daí.
Jó foi paciente, mas no meio dessa transição toda, ele se questionou. Ele questionou a Deus, ele se perguntou, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou sofrendo? Por que o justo sofre nesse mundo? Jeremias também, ele tem esses questionamentos. Por que a pessoa que faz a vontade de Deus parece que sofre? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, Jó e Jeremias, eles têm esses questionamentos internos que são expressos a Deus. Abacuque é o profeta também que expressa as suas angústias internas a Deus. Ele é um homem questionador. Não questionador no sentido negativo, né? Daquele que sempre está lá tentando achar alguma coisa, alguma falha, algum problema. Ele questiona para poder entender, para aprender de Deus. E isso é uma coisa muito interessante em Abacuque. Ele não é superficial. Para ele, qualquer resposta não servia. E interessante que Deus ele vai responder para Abacuque. Né? Abacuque faz seu primeiro questionamento já ali no começo. Tá? E ele no capítulo 1, versículo 2, vocês podem ver aí, diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Poxa, isso é uma pergunta, né, contundente, uma pergunta forte, vindo de um homem que está, né, falando com Deus. Se fosse com uma outra pessoa, já seria forte, mas você imagina o Abacuque, um ser humano, um homem falando com o Criador, com o Todo-Poderoso. Até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? É mais ou menos dizendo assim: o senhor não está me ouvindo? O senhor não está prestando atenção no que está acontecendo aqui? O senhor está desligado? O senhor está em algum outro lugar que não está vendo o que está acontecendo aqui? Né? E o que ele quer, na verdade, não é afrontar a Deus, mas ele quer uma resposta sincera, uma resposta direta de Deus. E sabe o que é mais interessante? Deus não se deixa intimidar por essa pergunta, e se vocês lerem a sequência do texto, a partir aqui do versículo 5, o versículo 5 em diante tem a resposta de Deus. Olha só que interessante, né? E Deus vai dar uma resposta muito importante para o Abacuque. E ele fala a respeito da injustiça, mas não a injustiça de Deus, a injustiça que as pessoas praticam. E Deus quase que diz assim: e o que eu tenho a ver com a injustiça dos homens? Eu sou justo, eu faço as coisas certas, vocês que estão fazendo a coisa errada e ainda vêm reclamar comigo? Não parece isso muito com o que nós vivemos hoje em dia? As pessoas muitas vezes têm reclamado, né, do mundo que nós vivemos, cheio de roubos, cheio de mortes, cheio de injustiças, né, coisas ruins acontecendo, guerras, fomes e tudo mais. E muitos dizem o seguinte: se Deus é tão bom, por que existe tanto problema no mundo? Ora, a questão toda é: da onde vem o problema? Da onde que vem todos esses males que acontecem na humanidade? Senão do próprio homem. O homem é o mal dele mesmo. Ele cria o mal para si. Quando ele rouba, quando ele mente, quando ele destrói, quando ele faz coisas por ganância, né? Destrói a natureza, inclusive. Nós tivemos aí no Brasil essa questão toda aí ambiental nos últimos anos, né? Por ganância, por vontade de enriquecer. Então é Deus que é culpado disso. Deus, ele aqui na palavra praticamente ele diz isso: olha, primeiro, a culpa não é minha, mas já que esse mundo aqui é o meu mundo, o mundo que eu criei, então eu vou intervir e eu vou acabar com a injustiça que está ocorrendo aí em Israel, certo? Em Judá, no caso. E a resposta de Deus, ela é simples: eu vou mandar o inimigo para destruir Judá, para destruir o povo de Judá. E parece meio contrassenso aqui, né? Porque o Abacuque está dizendo: Senhor, por que tem tanto problema? Por que tem tanta sofrência? Por que nós sofremos tanto nesse mundo, nesse país,
né, com tantas coisas ruins. Aí Deus diz o seguinte, olha, vocês são injustos, ok? Por isso eu vou mandar um remédio. O problema todo, do ponto de vista de Abacuque, é que o remédio ele era mais amargo do que a própria doença. Era como se fosse, né, Deus dizendo o seguinte, olha, você acha que a situação está ruim? Pois bem, para curá-la, eu vou ter que dar um remédio muito amargo. E por isso eu vou mandar o inimigo até Israel, até vocês aí, até Jerusalém, para destruir essa nação, para colocar as coisas no lugar, né? E aqui Deus ele trata, né, a situação como ela deve ser tratada. É a questão de a dor e a doença. Sabe quando você está com uma doença, né? Aliás, quando você está com uma dor e você não sabe o que aquela dor é, você está com uma dorzinha aqui no peito, então uma dor na cabeça, ou então uma dor no braço, você toma lá um remédio e aquela dor passa. Daqui a pouco ela volta. Aí você toma mais um remédio e aquela dor passa. E quando você vê, aquilo não vai passando, você tem que ir no médico. E aí o médico diz, olha, isso daqui não é, o problema não é a dor, o problema é a doença que está causando a dor. Então não adianta você cortar a dor se você não se você não corta a própria doença. Então o médico te dá um tratamento, né, para a doença. O remédio, ele é mais forte, tem que ser mais forte que a própria doença. E para Abacuque é como se nós pudéssemos dizer aqui que o remédio é amargo demais. Ele reclamou para Deus, Deus, por que nós estamos vivendo tanta injustiça? Por que o pobre é mais pobre e o rico é mais rico? Por que as pessoas estão fazendo coisas más? Resolve isso aí para nós, eu estou te clamando. Lembra que nós falamos ali no versículo 2, né? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Parece que Deus ouviu. E no que Deus ouve, ele responde. E a resposta de Deus é um remédio que ele está preparando, e esse remédio é forte. Tá? E Deus estava dizendo como se fosse, né, fazendo um exemplo aqui, se uma pessoa está com câncer, geralmente, né, se o câncer está num estágio ainda inicial e tudo mais, os médicos vão dar um tratamento e muitas das vezes vai para a chamada quimioterapia. A quimioterapia, ela agride o corpo de uma maneira muito forte, né? As pessoas perdem o cabelo, vocês sabem como que isso acontece, existem reações no corpo, não sou médico, não vou entrar nos detalhes, mas do pouco que eu sei, a quimioterapia ela é muito forte, é um remédio, vamos assim dizer, para tentar curar uma doença maior, né? Uma doença que é degenerativa, que vai levar a pessoa à morte, no caso. Então, é melhor ter um remédio forte, mas que resolva a situação. E o que Deus está dizendo aqui é mais ou menos isso. Eu vou colocar vocês na quimioterapia. Eu vou colocar o povo numa situação em que o povo vai precisar se submeter a situações que muitas vezes ele não vai gostar. Tá? E será que isso tem a ver conosco hoje em dia? Eu creio que sim. Né? A injustiça continua sendo injustiça. O mal continua sendo mal. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas nesse mundo. As pessoas não param para ver todo o mal que elas estão proporcionando a si mesmas, né, a outros, ao mundo, ao planeta, né, à ecologia, ou seja, o que for, aos animais, né, ao ecossistema. As pessoas não param para ver isso. Elas estão tomadas por uma ânsia de ter coisas que, para isso, elas não se importam em fazer injustiças. Só que, muitas das vezes, as pessoas se sentem injustiçadas. Essas mesmas que fazem injustiça se sentem injustiçadas porque outros estão fazendo injustiça com ela. Então, se vira um ciclo sem fim. É um círculo vicioso tão grande que as pessoas não se dão conta de que elas precisam. Elas necessitam de um tratamento para sair dessa doença. Né? E o tratamento, muitas vezes, é dolorido.
Se nós lermos o texto com atenção, e eu convido você a estar lendo esse texto, vai lá e em Abacuque, encontre Abacuque na sua Bíblia, no final ali do Antigo Testamento, e perceba quão verdadeiras e quão contemporâneas, né, são essas perguntas e indagações dele. E aí ele fala isso e diz, Deus, puxa, a resposta que o Senhor vai dar é muito, muito forte. E aí ele questiona e queixa-se a Deus uma segunda vez. E ele diz, Senhor, mas esse remédio, ele é forte, ele traz consequências terríveis para o povo. Será que não dá para amenizar isso, não? Será que não dá para dar um jeitinho aí sei lá, de acabar com, matar todos os ímpios e deixar só as coisas boas? E Deus, ele se atreve a dar uma resposta para Abacuque uma segunda vez, né? No capítulo 1, versículos 6 e 7, veja só qual é a ação que Deus está prometendo para Abacuque. Ele diz assim, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então, o remédio era amargo, porque ele traria o inimigo, esse inimigo iria tomar posse da terra e tomar posse das casas, tomar posse dos bens das pessoas, e iria promover a sua própria justiça, já que os judeus ali, né, as pessoas de Jerusalém, das cidades ali da região de Judá, não estavam fazendo justiça, ele traria um outro povo para fazer justiça no meio do povo. Então, ou seja, eles seriam tomados por uma outra nação, não teriam mais a sua liberdade que eles tinham antes. E aí Deus diz, é esse o remédio que eu vou dar. E é interessante que não tem como escapar. Deus diz, eu vou resolver essa situação. Muitas vezes o remédio é amargo mesmo. Você sabe que uma maneira que se tem de combater incêndios florestais é usando fogo. Tá? E isso é interessante, porque é fogo que combate fogo. Tá? É o fogo que combate fogo. Então, os bombeiros, eles colocam fogo numa determinada parte lá do campo, por exemplo, né, da floresta. Esse fogo ele é controlado pelos bombeiros para que crie uma região, né, onde tudo já esteja queimado. E aí, quando os bombeiros acham que está bom a extensão desse lugar que eles colocaram fogo, eles apagam o fogo, porque quando o fogo chegar, o verdadeiro fogo, o verdadeiro incêndio, chegar naquela região ali, ele não tenha mais o que queimar e acabe. Então, é uma estratégia usada já há muito tempo, né, pelas pessoas, e para quê? Para apagar o incêndio. Então, usa-se o fogo de uma forma controlada, né, para que quando o verdadeiro incêndio chegue naquela região onde que o fogo estava sendo controlado ali pelos bombeiros, simplesmente não tenha mais o que queimar e desapareça aquele incêndio. Então, é uma tática usada pelos bombeiros. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, o remédio é esse, eu vou entregar isso daqui, e para que a injustiça acabe, eu vou trazer pessoas que vão fazer a sua justiça, entre aspas, né? Vão acabar com tudo, e aí não vai ter mais problema. Vamos acabar com o mal pela raiz. E o Abacuque disse, mas isso é muito, muito forte, eu acho que isso é demais, o senhor está pegando pesado. E aí Deus dá uma resposta para ele e diz, olha, o ímpio, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Preste atenção aqui.
aquele que, quando Deus age, mesmo que o remédio seja amargo, quando Deus age, quem perece é o ímpio e não o justo, porque o justo, ele vive confiando em Deus. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo que está vindo sobre a nação, no caso aqui de Judá, ele está seguro em Deus. Deus não desampara os seus, certo? E uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus é que toda vez que Deus manda algum tipo de juízo, algum tipo de justiça sobre a humanidade, ele sempre preserva os seus. Ele não tira do mundo. Lembre-se, Jesus ele disse isso, né? Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tá? Então, Deus não tira a gente dos problemas, Deus não tira a gente da situação complicada, mas ele vai nos livrando, ele vai nos ajudando conforme ele vai agindo. Tá? E isso é bem visível em todos os profetas. Deus sempre promete o quê? Livramento, salvação, mas não que a pessoa não irá sofrer. Existe um caso de Jesus, ele certa vez ele estava no barco atravessando o mar da Galileia e se abateu uma grande tempestade sobre o mar, né, o lago da Galileia lá, e os discípulos ficaram com medo de que ia afundar e tudo mais. Aí eles vão lá, acordam Jesus e Jesus repreende o vento, Jesus repreende as ondas e tudo fica calmo, e eles chegam do outro lado, né, onde que eles iriam aportar, e eles ficam maravilhados com o que Jesus havia feito. Uma das lições que nós podemos tomar ali é, Jesus ele não promete que a travessia será tranquila, mas ele promete uma boa chegada do outro lado, certo? Então, na sua vida, talvez você esteja passando por problemas, por dificuldades, agora nessa época de pandemia, crise, fobias, medo e etc. Eu quero dizer uma coisa para você, isso, medo, fobia, desespero, angústia, é para as pessoas que não conhecem a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, que estão passando pelas mesmas dificuldades, mas eles têm um porto seguro, eles têm um refúgio que é Deus. Então, não se deixe levar pela histeria das pessoas lá de fora, porque para elas não há esperança. A única esperança que elas têm é no seu dinheiro, a esperança que elas têm é no governo, a esperança que elas têm é em si mesmas. A nossa esperança como cristãos é em Deus. E na palavra aqui de Abacuque, Deus está dizendo, olha, eu sei quem são aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, e esse viverá, o justo, veja bem, o justo viverá pela sua fidelidade, ou então viverá pela sua fé. Qual era a grande questão de Abacuque? Senhor, isso é injusto, olha quanta injustiça está ocorrendo no mundo. Mas Deus deu uma resposta dizendo, olha, eu vou trazer juízo, tal. E aí o Abacuque questiona de novo, né, Deus, mas Senhor, isso ainda para mim continua sendo injustiça. E Deus diz o quê? Que quando ele trouxer a sua justiça sobre esse mundo, quem irá perecer será o ímpio, será aquele que está envaidecido. Aqui, como diz o versículo 4, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Aqueles que irão se livrar serão os justos, aqueles que estão justificados em Cristo Jesus, aqueles que estão redimidos por Cristo Jesus. Só há uma esperança para você e para mim nesse mundo, é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você só terá vida se estiver com ele. Você só terá paz se você estiver com ele. Você só terá alegria, felicidade, amor se você estiver com Jesus. Sem Jesus, aí você está na outra categoria, na categoria daqueles que estão desesperados, que estão se debatendo, estão perdendo as suas vidas. Agora, vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3, ele é fantástico porque ele mostra Deus agindo,
Deus agindo nesse mundo. Deus não está cego, Deus não está dormindo, Deus não está viajando, Deus não está de férias, Deus ele está fazendo a sua obra. E a vinda de Deus é vinda de salvação para o justo, perdição para o ímpio, salvação para o justo. A vinda de Deus é salvação para mim e para você, se você estiver em Cristo Jesus. E olha só, se vocês lerem o capítulo 3, versículo 3 a 6, aqui, diz assim, ó: Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos dele, de Deus, são eternos. Então você vê que quando Deus vem, ele vem trazendo a sua justiça, vem trazendo a sua luz, vem trazendo o seu poder. Mas também diz que a Deus, quando Deus está vindo, antecedem pragas, e depois dele estão... o texto diz aqui no versículo 5, pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Não sei se você já passou por uma situação de mudança de clima, né? Mudança de clima, não, mudança de tempo repentino. Lá no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, né, existe uma coisa chamada viração. Não sei se alguém conhece isso, mas dia de viração era o dia, por exemplo, muito quente no verão, né, aqueles dias extremamente quentes. Daqui a pouco, quase do nada, começava a soprar um vento quente, um vento que ia forte, e em questão de minutos, não chegava a levar muito tempo, se aglomeravam e se aglomeram nuvens grandes, enormes, escuras, e parece que o mundo vai acabar. Literalmente você tem a sensação de que o mundo vai acabar. No horizonte elas vão crescendo, e quando a chuva chega, já passou o vento quente, passou, porque essas nuvens estão, né, forçando o vento quente a se locomover, assim como, por exemplo, quando você entra no metrô, né, na estação de metrô, antes do metrô chegar, você sente o vento chegando ali pelo túnel e chega na estação. É a mesma coisa nesses dias de viração lá no sul, né? É repentino, daqui a pouco você está lá e simplesmente muda tudo, vem aquele vento forte e levanta poeira, folha, cai árvores. É uma coisa muito forte que eu nunca vi em São Paulo, por exemplo, onde que nós moramos hoje, nunca vi acontecer isso, né? E dali a pouco começa a chover, a temperatura cai, um vento muito forte, tem estragos terríveis. Se vocês olharem os noticiários, às vezes aparecem coisas acontecendo. Esses dias deu, inclusive, né, ali em Santa Catarina, lá um tornado. Eu já tive no meio de um tornado e vou dizer para vocês, não é coisa agradável, né? Estava um calor muito grande na cidade onde que eu estava, eu e a Rony. Verão, temperatura bem alta, acima de 35 graus. Em questão de minutos mesmo, nós olhamos para o céu e vinha uma nuvem, né, no horizonte, como raios nas alturas, aquela nuvem como se estivesse rodando, um rolo compressor vindo. Só deu tempo de nós entrarmos dentro de casa, eu e a Rony, em questão de minutos, veio um vento tão forte, mas tão forte, que a casa que nós estávamos, o telhado todo levantou, foi embora, né? Nós vimos água entrando para dentro da casa, foi uma situação muito, muito tensa. Quando nós saímos, nós encontramos uma cidade completamente destruída, né? Casas estavam literalmente no meio da rua, elas foram levadas
e jogadas de cabeça para baixo no meio da rua, pessoas morreram, perderam a vida, foram levadas pelo vento, e houve uma desolação completa na cidade, a cidade totalmente destruída. E sabe, e quando eu olho esse texto aqui, que diz que pragas vão na frente de Deus, e Deus vai fazendo com que os montes venham se derreter, é essa a imagem que me vem à cabeça. Essa é a imagem que eu tenho, né, de Deus. Quando Deus vem fazer a coisa, meu amigo, ninguém segura, tá? Então, Deus, ele não vai deixar nunca que a injustiça prevaleça por muito tempo. A injustiça existe, mas um dia Deus, ele traz a justiça, e quando ele traz a justiça, aí não tem mais volta. Os únicos que se salvam são os justos, aqueles que confiam, aqueles que temem e aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Agora, o capítulo 3, se vocês continuarem, né, depois dessa leitura aqui, vocês vão ver que nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o texto que nós lemos no começo, que eu chamo de o Cântico da Esperança, né? Com tudo que está acontecendo, com todos os problemas, Abacuque, ele consegue cantar a Deus. Agora pense, se nós não estamos vivendo um mundo cheio de problemas, um mundo que existem pragas e doenças terríveis, né? Parece que as coisas todas estão ficando de cabeça para baixo, mas no meio do caos, no meio de toda essa confusão, no meio de tudo o que está acontecendo, o que nós podemos perceber? Um cântico, o cântico de louvor de Abacuque, que diz assim, né? Versículo 17 até o 19, poderíamos ler todo o texto, mas é apenas para concentrarmos aqui. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. No meio de tudo que você está vivendo hoje, meu querido e minha querida, será que você poderia se considerar um justo que vive pela fé? Um justo que está apegado em Deus, em Jesus? Será que você poderia cantar o cântico da vitória, o cântico da esperança? Dizer que a minha fé está em Deus, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que tudo vá mal, eu me alegrarei em Deus. Nós temos passado por dificuldades, nós temos passado por problemas, temos passado por restrições das mais diversas possíveis. Mas eu e a minha casa, como disse Josué, serviremos ao Senhor. E nós queremos ser justos no meio de uma geração de pessoas injustas, pessoas ímpias. Queremos fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos em Deus. Que na segunda-feira você lembre disso, que mesmo que você passe por dificuldades durante a sua semana, você possa se alegrar em Deus. Abacuque tinha várias questões, e ele pediu a Deus uma resposta, e Deus deu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos estejam devastados, ainda que não haja animais no curral, ainda assim, nós nos alegraremos no Senhor, no nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Por quê? Porque nós somos os justos que vivemos pela fé. Eu desejo uma semana abençoada para você, uma semana de bênçãos, e que você possa refletir nisso e possa dizer: Deus, muito obrigado por tudo. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, porque tu és o merecedor de todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo dia, obrigado por essa tarde, obrigado por esse culto. Te peço que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, os caminhos, te peço que o Senhor esteja abençoando a vida, que o Senhor esteja protegendo aqueles que são justos, aqueles que são pessoas que confiam em Ti, que vivem pela fé.
abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nessa semana, guarde e livra de todo o mal. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um deles, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe e tenha uma boa semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.